tudo bom? Eu sou o Vinícius, estou mais uma vez aqui com vocês para a gente fazer o nosso estudo de todos os sábados na Casa do Caminho, na evangelização. Hoje a gente vai estudar a aula do grupo pré-jovem e a gente vai dar continuidade ao Livro dos Espíritos no capítulo 10, na Lei de Liberdade, certo? Vamos primeiro fazer uma precezinha rápida, só para a gente sintonizar com os bons espíritos da casa. Pedir para que eles abençoem a nossa semana, abençoem nossos dias, guiem os nossos passos, mas que possamos estar sintonizados com eles, Senhor, para que possamos receber toda a ajuda, todos os conselhos, para que possamos estar seguros e fazendo as escolhas corretas, Senhor. Abençoe a nossa semana e que possamos aproveitar bastante as oportunidades colocadas em nosso caminho. Graças a Deus. Muito bem. Lei de Liberdade. A gente vai dar continuidade na pergunta 851, onde ele vai tratar sobre fatalidade. Tá? Primeiro vamos dar uma trabalhada no que é fatalidade. Fatalidade tem do radical fatal, né? E fatal a gente entende como uma coisa que mata, vamos falar assim, dessa forma, né? Mas não só isso. Essa palavra fatalidade, como diz aqui na primeira pergunta, ela está ligada a um acontecimento que não tinha como alterar, estava predestinado, né? Estava preso no nosso futuro. E vamos ver um pouquinho sobre o que a doutrina espírita traz para a gente a respeito desse assunto. Vou ler algumas perguntas e vou comentar bastante, que são muitas perguntas, e não vai dar para a gente ler tudo, obviamente, mas vamos conversar um pouquinho. Pergunta 851. Haverá uma fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme o sentido dado a esta palavra, isto é, todos os acontecimentos achar-se-ão fixados antecipadamente, e nesse caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Nós temos, né, com a lei de liberdade aqui, a parte mais importante é o nosso livre-arbítrio, ou seja, a nossa capacidade de escolha. Mas como é que funciona se a gente tem uma capacidade de escolha, mas a gente tem fatos que estão presos no nosso destino, que a gente não tem como alterar, não tem como mudar isso? Como é que fica o nosso livre-arbítrio? Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. A fatalidade existe apenas pela escolha que o espírito fez ao reencarnar, de experimentar esta ou aquela prova. Escolhendo-a, constrói para si uma espécie de destino que é a própria consequência da posição em que se acha colocado. Então, essa fatalidade, na verdade, elas são construções, muitas vezes escolhidas por nós mesmos, como espírito, né? Nosso planejamento. Sempre que a gente vai reencarnar, a gente tem, se correr tudo bem, a gente tem um planejamento feito lá com o nosso guia, feito com os espíritos que estão encarregados da nossa encarnação. E esse planejamento, ele basicamente vai tratar de coisas que a gente precisa melhorar, coisas que a gente precisa passar, né? Precisa espiar, para que a gente tire aquele... Vai lá na nossa listinha e faz um xizinho, ó, isso aqui já está resolvido. E muitas dessas coisas, quando a gente encarna, a gente não tem, né, lembrança de nada disso, a gente encara como uma fatalidade, uma coisa que a gente já tinha que não tinha como você alterar. Você desenvolveu uma doença genética, está lá no seu sangue, não tinha nada que você pudesse fazer. Ou então você sofreu um acidente de carro, ou então coisas que corriqueiramente a gente qualifica como fatalidade, né? Mas que na verdade são escolhas que a gente faz, às vezes que a gente faz e às vezes que são impostas a gente por consequência das nossas ações de outras vidas. Mas a gente só consegue enxergar como uma fatalidade, uma coisa que estava predestinada a acontecer, se a gente abstrair completamente o conceito de vidas passadas, né? Vamos lá. Uma perguntinha aqui. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se não tiver chegado a hora? Por que ele pergunta isso? Porque a fatalidade, como o próprio nome já diz, fatal, né? Que mata, que dá fim, a gente vai encarar só como aquele fato final, que vai por fim a nossa vida, que vai ser uma coisa muito grave, mas não quer dizer que a gente não vá passar por outras situações no decorrer da nossa vida, né? Outras fatalidadezinhas, e que
não vão necessariamente acabar com a gente, como ele fala aqui. Apesar de qualquer perigo que nos ameace, nem sempre a gente vai morrer. Às vezes passa um ônibus muito perto da gente, podia ter pego, ou então uma doença muito grave que a gente conseguiu superar e tudo mais, né? Vamos ver o que eles respondem aqui. Deus sabe antecipadamente por que gênero de morte partirás daqui, e com frequência o teu espírito também sabe, pois isto lhe foi revelado quando fez a escolha dessa ou daquela existência. Então a gente tem várias situações que a gente passa, mas que qual é o objetivo da gente passar por isso? Se a gente não ia ter fim, não ia, né, concluir a nossa existência. São avisos, às vezes são coisas que a gente tinha ainda meio resolvidas que a gente precisava passar. Muitas vezes acontece com o caso de uma doença. Geralmente são coisas que vão trazer sofrimento pra gente, né? Vão trazer oportunidades da gente se resignar, oportunidade da gente mudar a nossa visão, mudar a nossa postura, as nossas ações, aquela famosa reforma íntima, né? Que sem essas fatalidades a gente não teria oportunidade. Se a gente tivesse uma vida perfeita, se a gente tivesse uma vida que não tivesse nenhuma tribulação, a gente não precisaria se modificar e provavelmente a gente seria um espírito bom já, porque não está precisando passar por nada. Mas então a gente vai passar da nossa vida por diversos problemas, diversas fatalidades, e que são oportunidades para a gente se modificar. E eventualmente a gente vai ter uma fatalidade que vai ser fatal, que vai ser seja lá qual for a situação que a gente vai passar. Uma outra perguntinha que ele faz aqui: qual o objetivo da providência, fazendo-nos correr perigos que não devem ter consequência? Né? Não devem ter consequência, não. Esses perigos que a gente passa, como eu falei, o exemplo do ônibus. Uma vez eu estava parado, né? Uma vez eu estava parado ali na estrada Jeremário Dantas, na calçada. De repente só veio aquela mancha verde assim, passando rentinho do meu pé. Era o Caxias. Todo mundo deve conhecer o Caxias, né? Caxias Freguesia, que o pessoal chama de Diabo Verde. O ônibus quase me pegou e eu estava na calçada. Por que eu passei por aquilo ali? Né? Alguma coisa precisava me contar aquela história ali. Eu precisava daquilo ali para de repente prestar mais atenção na rua, ou então enfim, alguma coisa aquilo ali serviu para mim, alguma coisa positiva. Ou eu posso também transformar numa coisa negativa, ficar com ódio do Caxias, ficar com ódio do motorista. A gente sempre vai ter duas opções, ou levar para um lado bom ou levar para um lado ruim. E essas situações que a gente passa, seja uma doença, seja um acidente, seja uma perda muito grande pra gente, ela tem um objetivo, que é fazer justamente a gente se modificar, né? A gente enxergar a situação que está ali, enxergar o que a gente poderia ter perdido com aquilo, como é que a gente pode lidar com a vida a partir daquele acontecimento, né? Muitas pessoas se modificam através da dor, e muitas pessoas não se modificam através da dor. Conheço casos de pessoas que passaram por doenças graves, tinham algum problema comportamental, não que eu não tenho milhões de problemas comportamentais, mas é patente, a gente vê a pessoa passar por uma situação, né, ter que se resignar ali, e aí passa um tempo, a pessoa volta a ter aquela mesma postura, aquelas mesmas atitudes. Mas também a gente com certeza tem exemplos de pessoas que passaram por situações e se modificaram, né? É a lei da evolução mesmo. Infelizmente, a gente só consegue aprender a se modificar. Não é que a gente só consiga aprender a se modificar, claro que não. Mas se a gente for inteligente bastante, a gente consegue aprender através do amor, através do exemplo. Mas normalmente o que a nossa humanidade escolhe ainda são aprender pelas dificuldades. Eu dou sempre o exemplo da criança com o dedo na tomada. Se a criança bota o dedo na tomada, você fala não bota a mão, você vai tomar um choque, né? Você está dando o exemplo, ou então pelo amor mesmo, né? Para aquela criança não se machucar, você fala com ela. Se a criança tiver aquela propensão a absorver as coisas, não for um espírito contestador, ela vai pegar o que você falou e vai falar, ok, ele está falando, eu vou... Mas se for uma criança contestadora, vai colocar o dedo na tomada, o que vai acontecer? Ela vai tomar um choque e ela vai aprender. Não bota mais o dedo na tomada. Aquilo ali foi uma fatalidade, ela estava fadada
a colocar o dedo na tomada e tomar um choque? Estava escrito lá, quando reencarnar, botará o dedo na tomada e tomará um choque. Não, é o livre-arbítrio. A gente escolhe. É claro que tem pessoas que não recebem essa informação de que se você botar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Aí a chance dela botar é maior. Mas são as escolhas também que a gente faz na vida. E existe aquele camaradazinho que vai colocar o dedo na tomada, vai tomar um choque, vai colocar o dedo de novo, vai tomar outro choque, vai passar a vida tomando choque porque ele, infelizmente, escolhe se comportar dessa forma. Mais ou menos por aí. Vamos lá. Haverá fatos que devem forçosamente acontecer, e que a vontade dos espíritos não possa conjurar. Ou seja, existem coisas que, apesar de tudo que você fizer, todas as suas escolhas, aquilo ali vai acontecer. Vamos ver, aqui sim uma fatalidade. Sim, mas que tu, no teu estado de espírito, viste e pressentiste quando fizeste tua escolha. Entretanto, não creias que tudo que acontece esteja escrito. Isso é muito importante. Existem coisas que estão fadadas a acontecer, sim, mas existem coisas que não estão escritas. Existem coisas que a gente escolhe pelas ações das nossas vidas passadas, e existem coisas que são construções das vidas presentes. Aqui encarnado, né? Vamos lá, você viveu 80 anos e você viveu gastando tudo que você tinha, não criando nenhum laço firme com ninguém. A grande chance que você tem é de você acabar pobre e sozinho, né? Isso não é uma construção do passado, isso é uma construção do presente. E isso acontece com diversas coisas. Se você bebe, você vai ter o quê? Vai ter uma cirrose, um problema no fígado. Se você fuma, você vai ter um problema no pulmão. Não necessariamente aquilo ali estava escrito. Fulaninho, quando reencarnar, vai fumar, porque ele precisa ter uma enfisema pulmonar. Não, aquilo ali foi construção sua. E da mesma forma, às vezes o cara não fumou, não botou um cigarro na boca, e ele vai ter uma enfisema pulmonar não, porque é fruto do cigarro, mas ele vai ter problemas pulmonares. Eu conheço uma pessoa que foi no médico, e o médico olhou para a chapa do pulmão dela e falou assim: você fuma há quanto tempo? Aí a pessoa respondeu: mas eu nunca botei um cigarro na boca, eu não fumo. O que é isso? Né? São construções do passado. Mas se você fumar, tem um pulmão perfeito, você está construindo uma fatalidade que é morrer de enfisema. Meu avô morreu de enfisema. Até o último momento ele ia escondido, coitado, para fumar o cigarro dele, mesmo doente já. Isso é uma construção de hoje, né? O seu futuro você constrói hoje. As mudanças. E aí eu vou ler aqui a outra pergunta, que também está a respeito disso. O homem pode, pela sua vontade e pelos seus atos, fazer com que acontecimentos que deveriam ocorrer não se verifiquem e reciprocamente? Então, da mesma forma que a gente pode construir uma coisa ruim, a gente pode, por meio das nossas ações e das nossas escolhas, desconstruir uma coisa ruim. Às vezes está escrito lá que você tem que passar por um acidente de carro e morrer, ou passar por um acidente de carro e ficar tetraplégico. Mas você viveu a sua vida de acordo com os ensinamentos, né, de cristãos, os ensinamentos de Deus, as leis de Deus. Você foi uma pessoa boa, você ajudou o próximo, você fez tudo que está escrito ali na cartilha. E aí você vai passar por aquele acidente porque você precisa passar por questões do passado, mas em vez de você ficar tetraplégico, você vai ficar paraplégico. Muito melhor, né? Ou então você vai quebrar a perna, ou então você vai perder a perna, ou então você vai machucar o dedinho. Tudo vai depender das construções que a gente fizer nessa vida. Essa história de fatalidade, a gente lendo mais a fundo aqui, os espíritos dizem que é simplesmente o último, você só pode considerar como fatalidade o último momento, aquilo que pôs fim, né? Aquilo que acabou. O resto são frutos do nosso livre-arbítrio. Então está nas nossas mãos o que a gente vai passar no futuro. Está nas nossas mãos o que a gente está... Aquela história, a gente planta hoje para colher amanhã, né? Eu não posso plantar batata e colher tomate. Eu vou colher batata, certo? Eu acho que isso dá uma resumida boa sobre esse nosso teminha de hoje, lei de liberdade. É isso aí, minha gente. Então vamos prestar bastante atenção nas nossas escolhas hoje, para que os frutos que a gente colha sejam condizentes
com as nossas atitudes, né? E é isso aí. Espero que todos tenham aproveitado, assim como eu. A primeira pessoa que aproveita é aquela que está falando, né? Que está ouvindo. O primeiro ouvido que chega é o nosso próprio. E que todos tenhamos uma semana de paz, uma semana de tranquilidades. E é isso aí. Até a próxima, até o próximo estudo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.